Vou pedir que o irmão Honda ore. Orar no mudo não dá, né? Então tirei o É. mudo. Bom dia para todo mundo aí, Bom dia. Kleber. Bom ver o Gustavo aí. Tudo bem, Gustavo? Família da. Não sei quem tá aí da família da Mônica, Tudo bem? do arroba, mas tá aí, deve estar todo mundo aí pela foto, né? Gilson. Bom dia, pessoal. Vamos orar então, né? Senhor, muito obrigado pelo privilégio mesmo de podermos participar neste dia da Escola Bíblica Dominical. Obrigado, porque é uma oportunidade de nos aprofundarmos no conhecimento da tua palavra. E isso é tão importante para nós, Senhor, é como realmente alimento para nossas vidas. E a nossa oração é para que o Senhor abençoe o pastor Marcos Roberto, ele que tem sido um instrumento do Senhor para nos abençoar e que ele transmita com muita alegria, muita graça a tua palavra nesse dia, Deus, e que também as nossas mentes estejam atentas e nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito estejam preparados, sejam um campo fértil mesmo para receber a tua palavra e que ela possa ser aplicada em nossas vidas. Essa é a nossa oração com muita gratidão, em nome de Jesus. Amém. 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 Tem mais freguês aqui entrando. Muito bem. Tivemos um culto excelente ontem, né? Que palavra inspiradora. O Guto falou: olha, vamos precisar terminar, que já estou avançando o tempo. Eu vou dizer um negócio, eu nem senti. Não, realmente não senti o tempo. Eu acho que foi muito, muito legal. Muito bem. Estava pensando sobre essa carta de Tessalonicenses, ela apresenta um quadro catastrófico, né? É uma catástrofe, é um negócio assim, bom, de dimensões apocalípticas. Vamos usar esse pensamento justamente referindo-se ao texto. É porque traz uma ideia de um vale, de algo sombrio. Os vales são coisas naturais, né? É agradável, quer dizer assim, quando alguém está na montanha, está com sede, ele vai para o vale, porque lá onde é que estão os córregos e tal, né? A água sempre tendia para locais mais baixos, né? Isso faz parte aí das leis da física, enfim, né? Mas o vale, pensando no sentido humano, espiritual, o vale é uma fatalidade. Ele é uma fatalidade, na qual todos nós, eventualmente, vamos para lá. E não tem o que fazer muito em relação a isso. Tem em relação àquilo que nos acompanha no vale, o nosso comportamento no vale, mas ir para o vale, ir para os locais sombrios da nossa alma, isso é condição humana, isso faz parte da vida, né? É tudo para dizer que a vida, e depois a gente vai recuperar isso um pouquinho no texto, a vida cristã não é um parquinho de diversão, não é ir à Disney, né? A vida cristã é uma vida com, com muitas, eu diria assim, contradições. Em que sentido? Como nós somos filhos do rei, mas nós passamos muitas vezes por pobreza, por fome, né? Não talvez nós aqui, mas em outros locais, né? Podemos sim, eventualmente, passar por isso, né? Os sistemas hoje facilmente eles podem mudar, né? Facilmente podem mudar. Eu descobri que teve uma crise na Bolsa de Valores do século XIX, 1860, 70 por ali. Houve uma crise no mercado de ações.
Muitas pessoas elas se suicidaram porque de um momento para o outro elas perderam todas as suas coisas, elas adormeceram numa condição, acordaram em outra e não suportaram. Então, os sistemas mundiais eles são muito fluidos, né? Eles não e não tem muito que a gente fazer sobre isso. Nós vivemos num microcosmos aqui, numa bolha, só que o mundo ele é muito mais gigante. Agora você imagina isso num nível mundial em que as coisas atacam a nossa fé, né? E a gente fez um percurso já desde Tessalonicenses até agora, mostrando sim que a igreja ela vai passar por um período de apostasia, tá? Apostasia é um abandono contundente da fé. É um dar as costas para Deus, não é uma simples negação por um medo momentâneo. Pedro negou Jesus, né? Simão, Pedro, né? O Cefas, negou Jesus por 3 vezes. Muito impulsionado por medo. Medo de morrer, medo de ser açoitado, medo, né? Fobias. As angústias, as fobias, elas são apresentadas a nós o tempo todo, já desde o do Éden. Mas aqui não se trata de medo. Apostasia não se trata de um medo que ele pode ser solucionado com um momento de profunda ministração que, por exemplo, Jesus tem após a ressurreição dele, de acordo lá com o que o pastor Guto pregou ontem. Apostasia é um abandono consciente da fé. É uma negação contundente, sem desejo de retorno, sem desejo nenhum de retorno. É uma franca substituição de Deus por um anticristo. E essa é a apostasia. Essa é a apostasia. E essa é a marca, é o grande sinal da vida de Cristo. Quer dizer, a vida de Cristo não é marcada sinalizada por um avivamento glorioso da igreja. Gente orando, gente se convertendo, pessoas falando em línguas, acontecendo milagre. Não, não, não. É apostasia, é um abandono. E nessa apostasia que junto disso vem a questão o homem do pecado. Ora, o homem do pecado, que Paulo vai trabalhar aqui, o homem da iniquidade, o filho da perdição, quer dizer, o homem do pecado, quer dizer, pecar todos nós pecamos, nós somos seres que pecam, embora não precisamos pecar com Cristo, tendo Cristo em nossas vidas. Temos essa possibilidade. Mas aqui seria a própria personificação do mal. Personificação do mal. Então, e esse é um personagem possivelmente judeu, de acordo com o que nós vimos nas aulas passadas, porque se o Cristo foi judeu, o anticristo, que para enganar, então, isso se torna um engano muito mais viável, então seria um judeu que se assenta no trono de Deus, no Santo dos Santos, e ele então começa a fazer grandes milagres. Então esse é o cenário. É um cenário difícil. Será que vamos passar por isso? Não sei. Não faço a mínima ideia. Pode ser 10 anos, como pode ser 100 anos. Como pode ser 1000 anos. Será que podemos prever o mundo daqui 1000 anos? Eu não sei. Será que esse não foi o questionamento que tiveram lá na Escola Bíblica Dominical no dia 3 de agosto do ano de 1024? Há 1000 anos? Vamos retroceder 1000 anos atrás. Quais que eram as conversas naquele tempo? Não, não vamos prever o mundo daqui 1000 anos. Pois é, e já foram mais 1000. E será que não passará mais 1000?
Acho que não, né? Acho que não. Só que nós temos um escape, nós temos uma salvaguarda, nós temos uma tábua de salvação. E é isso que Paulo vai tratar aqui, nesses versículos finais do segundo capítulo, quando ele diz o seguinte: contudo, devemos sempre dar graças a Deus. Deixa eu só ver se eu estou aqui no texto certo. Eu acho que estou no texto certo, sim. Contudo, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu como primeiros frutos para serem pela obra santificadora do Espírito e pela fé na verdade. Ele nos chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de que se tornem participantes da glória do nosso Senhor Jesus. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, quer por nossa carta. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para que tantos os seus atos como as suas palavras sejam bons. Né? É uma palavra aqui de exortação, uma palavra de consolo, mas é uma palavra plenamente conectada àquelas coisas que o apóstolo já vinha tratando nos versículos anteriores. Eu vou fazer então aqui a nossa transmissão do estudo, tá? A palavra aqui, o versículo que eu uso, é uma versão um pouquinho diferente. Paulo diz, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E no 13, basicamente a mesma coisa. Contudo, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Após Paulo orientar a igreja sobre diversos aspectos relacionados à vinda de Cristo, sobretudo aqueles que antecedem a vinda do Senhor, ele exorta a igreja que sejam sempre gratos a Deus. Olha, a palavra gratidão é uma palavra que perpassa todos os escritos de Paulo. Às vezes mais, às vezes menos, mas sempre está ali. Essa palavra de gratidão. Olha, vocês já estão passando por um período de tribulação, vocês já estão sendo perseguidos. Isso vai se intensificar quando Jesus voltar, mas nós, Paulo se coloca aqui como alguém que agradece, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio os escolheu para serem salvos. Nós estamos num mundo em que se criam necessidades a todo momento. Necessidades que a gente não tinha. Eu estava conversando essa semana com um rapaz que trabalha com marketing. Eu, francamente, nunca estudei essa questão de marketing, não é uma coisa que me interessa tanto. Mas pelas leituras que eu já fiz de outras áreas, sobretudo sociologia, psicanálise e tal, basicamente a questão do marketing é você oferecer anestésicos temporários para dores perenes, dores contínuas. Então você vai lá, cria lá um novo telefone, um novo brinquedo, né? Isso te traz uma sensação de prazer momentânea, ainda que daqui uma hora você já esqueceu daquele negócio. E aí você já quer outra coisa. E diante dessa gama de tantas possibilidades, nós meio que perdemos a noção de gratidão por aquilo que nós temos, que é de mais importante, mais necessário da vida, que é um local onde um teto sob o qual você fica e você adormece em segurança, você tem alimentos, você tem uma saúde mais ou menos ali razoável, você consegue, enfim, se virar.
E a gente vai perdendo essa questão de gratidão, porque a palavra sempre é eu preciso, eu quero, mais. Somos verdadeiras crianças mimadas, que nunca estão satisfeitas. E aqui nós temos essa palavra gratidão, que traz para uma realidade diferente. Uma gratidão no mundo conturbado, no mundo caótico, no mundo que se apresenta aparentemente mais organizado, porque nós temos muitas coisas, só que é um mundo que inevitavelmente ele vai para o caos. Precisamos abrir os olhos para isso. E nessa exortação, Paulo se coloca junto com os irmãos de Tessalônica ao dizer, mas nós quem? Nós, ele, junto com a igreja, junto com seus amigos que também estão ali ocupados em conversar sobre a carta, pensando em Timóteo também, né? Seus amigos de fé. Mas nós, então, do mesmo modo que a igreja havia sido salva por Cristo, Paulo, anos antes do caminho para Damasco, também havia sido salvo. Então, agora vamos pensar um pouco sobre nós. O que é esse nós? Quer dizer, a coisa não é sobre mim, sobre eu próprio, eu mesmo, eu que faço algo. Não, é sobre nós, é a ideia de um coletivo, é a ideia de um agrupamento. É que nós estamos cada vez mais enclausurados atrás de muros, seja dos muros literais de concreto, seja dos muros mentais. Então, sempre sou eu na parada, como se eu fosse o centro do universo. E aqui, mais uma vez, a ideia de nós. Trazendo mais uma vez essa ideia de coletividade. E Paulo se coloca junto disso como alguém que também precisa ser grato diante de todas essas coisas. Então, do mesmo modo que a igreja havia sido salva, pensando agora na igreja de Tessalônica, Paulo também havia. Se os eventos que antecedem a vida de Cristo podem ser terríveis, o evento da redenção foi muito superior, porque o evento da redenção ele atingiu os corações da igreja de Tessalônica, atingiu o coração de Paulo do caminho de Damasco. Então, ainda que os eventos tribulacionistas, pensando aqui nas angústias que antecedem a vinda do Senhor, sejam graves, o evento da redenção foi muito superior. Quer dizer, nada se compara. Cristo havia dado a própria vida para que, ainda que o corpo perecesse, a alma fosse salva. Então, sim, a perseguição pode matar, a perseguição pode ser cruel, é um evento terrível, é um evento de dimensões apocalípticas, sim, só que ele não se compara ao evento da redenção. A salvação que Deus proporcionou foi com base na escolha dele, não em termos de quantidade de um grupo selecionado, mas em termos de decisão e da forma. Mas nós devemos sempre dar graça a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio os escolheu, desde o princípio os elegeu para serem salvos. E não está falando aqui num grupo, nem de 144 mil, nem numa percepção de uma certa ideia calvinista radical, que entende que Deus passou de largo e decidiu não salvar alguns. Não, ele os escolheu com base na soberania dele, todas as pessoas que receberam Cristo. E de que maneira? Mediante a obra santificadora do Espírito e da fé na verdade. Então, eles foram escolhidos para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Quer dizer, é esse Espírito Santo que gruda em nossa alma um selo de qualidade, escolhido, revisado, conferido. Quer dizer, é aquilo que talvez se coloca ali em produtos, né? De uma maneira ali visível, palpável, material. O selo do Espírito Santo é imaterial, nós não conseguimos ver esse selo, mas nós conseguimos perceber pelo fruto do Espírito em nossas vidas. Tá? Então, eles foram escolhidos para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito Santo e a fé na verdade. Significa que todos que se aproximam de Cristo serão escolhidos. E isso se dará por um poder sobrenatural.
Não significa que nós podemos fazer algo para nos salvar. Muitas vezes o arminiano ele é acusado disso. Olha, então quer dizer que a salvação é pelas obras. Não, não é pelas obras, não é por nossa força, como se a salvação dependesse de nós. Quem está num rio turbulento, que passou por um naufrágio, ele não consegue se salvar. No máximo que ele consegue fazer de vez em quando é se agarrar ao mastro do navio, e isso vai junto para o abismo, quer dizer, morre do mesmo jeito. O fato é que quando Deus escolheu, e ele fez isso enviando Cristo, o que eu preciso agora é desejar ser salvo. O desejo, esse não morre com o pecado. Eu continuo sendo um ser desejante. Eu desejo coisas, eu posso desejar salvação. Então, a única contribuição que, se eu posso usar essa palavra, aqui com um caminhão de aspas, é o desejo pela salvação. O fato é que muitos não querem. Muitos se acham salvaguardados das suas próprias tábuas de salvação. Só que isso não ajuda. As tábuas de salvação poderiam ser boas obras, as bondades particulares, as religiões que se cria para, em torno de si mesmo para, enfim, ter algum tipo de atributo sofisticado para buscar uma certa salvação. Nada disso. Nada disso. O que eu preciso fazer é desejar ser salvo e olhar para Cristo. Como lá no passado, no deserto, olharam para a serpente, e as pessoas ali, naquela situação, acabaram sendo salvas da morte, ali das cobras venenosas, enfim. A história seria essa. Então, quando Deus os escolheu, não havia nada de excelente em nós. Não havia nada. Ou algum atributo maravilhoso que movesse o coração de Deus para me salvar. É claro que seja no mundo corporativo, seja da escola, sempre buscamos por excelência, por pessoas melhores, mais qualificadas. Isso é natural de acontecer. Só que em termos de santidade, daquilo que Deus busca, não há nada, nada na minha vida que sirva de atributo e que desperte atenção de Deus, a não ser olhar pela ótica de Cristo e encontrar em Cristo alguma coisa boa em mim, porque em mim mesmo eu não tenho nada. O que Deus vê em mim e em você é Cristo. E é porque há Cristo em você e há Cristo em mim que eu sou salvo. Sem Cristo, quer dizer, não há nenhuma razão para me salvar. Então, sua escolha se deu basicamente em razão do seu amor pela criação. Deus olhou para a criação, ele amou o mundo de tal maneira, porque o mundo aqui, pensando aqui, é o mundo das pessoas, né? O mundo ele pode ser o mundo, essa esfera gigantesca, né? Com a natureza, isso é o mundo natural. Nós temos o mundo enquanto pessoas, tá? Somados aí hoje os 8 bilhões de pessoas que vivem atualmente, mais os tantos bilhões que já passaram, e o mundo enquanto sistema. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, quer dizer, existe um sistema mundial que jaz no maligno e que busca levar a humanidade para o despenhadeiro. Mas não confundamos o mundo enquanto um sistema caído com o mundo natural, com os gatos, com as onças, com os leopardos, com, enfim, os passarinhos, toda aquela beleza que Deus criou, e nem com o mundo da humanidade, que é a imagem e semelhança de Deus, com aquele do sistema. Certo? Quando João fala que nós não devemos amar o mundo, não devemos amar o sistema do mundo. O mundo que é contrário a Deus. Mas não significa que eu não deva amar a natureza portanto, preservá-la. É claro que sim. Então, a escolha de Deus se deu basicamente em razão do seu amor pela criação, pelo mundo. Deus amou o mundo de tal maneira. O fato é que a humanidade pecou e peca continuamente. E cada vez de forma mais brutal. Quer dizer, se em algum momento a maldade já tem sutilezas, mas no seu cerne tem a brutalidade.
O Verne de Boer diz que se toda a humanidade caminha para o abismo, e é verdade, toda a humanidade já caminha para o abismo por conta do seu pecado, acontece que nem todos chegam ao fundo desse abismo, sendo, portanto, salvos. E quem que é salvo? Aquele que ouve o apelo e diz, ok, eu quero ser Jesus. Só que isso se constitui no milagre, porque Deus poderia muito bem não salvar, mas ele vai lá e salva. Uma vez que o natural aqui é que todos se percam. Então, o milagre, ele é sempre antinatural. Ele é antinatural. Por que ele é antinatural? Porque ele foge da naturalidade humana. Isso é milagre. Eu já dei esse conceito aqui 1 milhão de vezes. Seja aqui, seja nos cultos, né? Quando nós atribuímos tudo a milagre. Eu estou vivendo um milagre. Me desculpa, mas não. Você está vivendo um mundo natural. O que tem de milagroso na vida? É o fato de você ser salvo. Esse é o milagre. Agora, eu vivo dia após dia no milagre, pensando naqueles milagres que Jesus fez? É óbvio que não. Você vive na bênção de Deus dia após dia, mas não no milagre, porque o milagre não é natural. O milagre é mais ou menos raro, acontece muito de vez em quando, e ele sempre vai ter objetivos claros, que é evidenciar a glória de Deus, primeiramente, anunciar Cristo como Senhor e Salvador, chamar o homem para a salvação, e aí, por último, então, claro, com isso dá algum tipo de conforto físico, mental e espiritual para o indivíduo. Mas, no geral, a gente vive de bênçãos diárias, né? Mas não do milagre, porque o milagre não acontece todos os dias na nossa vida. Isso não é verdade. Isso não tem nem base bíblica para afirmarmos uma coisa dessas. Então, a humanidade pecou, ela peca continuamente, mas nós fomos salvos por uma ação miraculosa, porque o nosso coração ele é apegado à maldade. Ele deseja a todo momento fazer a sua própria vontade, não a vontade do Criador. Muito bem, então, desse modo, segue o autor dizendo que a condição da igreja é uma condição diferente do restante do mundo. A humanidade caminha em direção à aceitação do anticristo e está cada vez mais aberta para ele. Mas os salvos podem ser gratos, pois suas almas estão seguras naquele que por eles deu a própria vida. Quer dizer, a condição de vale ele acontece para o crente e para o incrédulo. A diferença é que quem está no vale comigo nesse momento é Cristo, que procura me tirar desse vale, ou ser companhia, ainda então que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ou eu sou como aquele ímpio, aquela pessoa que dá as costas para Deus, que duvida a todo momento. Como aquela árvore que não está plantada junto a ribeiro de águas. Quer dizer, aí sim eu posso, inclusive, confessar, assim, mais ou menos, olha, Jesus é meu Senhor, mas andar uma vida totalmente adversa. No sentido de ser adversário mesmo, de ser alguém que contradiz. E aí vai caber muito bem aquilo que já está no Sermão do Monte, né? Quando Jesus vai falar que haverá pessoas que dirão o seguinte: olha, mas eu curei em teu nome, eu fiz milagre, eu fiz isso, fiz aquilo em teu nome. E Jesus fala: olha, eu nunca vos conheci. Porque essas pessoas, de alguma maneira, estão em franca rebelião contra Deus. Então, sim, a humanidade caminha em direção à aceitação do anticristo, isso é cada vez mais perceptível, e está cada vez mais aberta para ele, mas os salvos podem ser gratos, pois suas almas estão seguras naquele que por eles deu a própria vida. O texto diz que a salvação veio por meio da obra santificadora do Espírito Santo. E a fé na verdade. O comentarista diz que a santificação jamais é o sucesso de nossos esforços morais. Quer dizer, que esforço eu posso fazer para me tornar moralmente melhor? A não ser que o Espírito de Deus me convença disso. Aí você me pergunta o seguinte: será que, pastor, isso não se contradiz um pouquinho com algo que você afirmou um tempo atrás, dizendo que, olha, até os ateus podem ser pessoas boas, né? E é verdade, até os ateus podem ser pessoas boas, pessoas de outras religiões, né?
É claro que sim, porque existe uma coisa chamada graça comum. A graça comum é aquilo que faz chover sobre maus e bons. O próprio Jesus disse: olha, você sendo maus, você sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus não dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Quer dizer, se por um lado, lógico, eu não posso melhorar por uma questão de esforço, certo? Eu também não posso negar que Deus não toque, em alguma medida, o coração daquelas pessoas que são incrédulas, de modo que elas não façam o mal. Porque também tem essa coisa, a centelha de Deus na vida delas. Elas continuam sendo a imagem de Deus, uma imagem, claro, distorcida, uma imagem corrompida, mas é justamente porque o Espírito de Deus paira sobre nós, é que mesmo o incrédulo ainda consegue fazer uma coisa boa e ser moralmente bom. Mas, mais uma vez, não é por um esforço apenas de si, mas é por uma ação de Deus, uma ação sobrenatural de Deus, mesmo que a pessoa, mesmo que aquele indivíduo não reconheça isso. Então, o que acontece é que o Espírito Santo de Deus precisa gerar vida de vida em nós. E agora, pensando nos crentes, significa que sem essa santificação, a salvação não é efetiva. Ela precisa do selo. Sem o selo, não tem salvação. A santificação e a fé, na verdade, operacionalizam a salvação. Qual que é o poder operador da salvação? É a santificação, é a fé. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. O autor diz: não posso crer quando quero. Não posso crer quando quero. E o que quero, seja, tão pouco posso fabricar em mim. A fé cristã, pela decisão de concordar com determinadas doutrinas. Quer dizer, a moralidade, ela não, ou a santidade, ela não ocorre na vida do cristão porque ele simplesmente decidiu abraçar um corpo doutrinário. Se fosse assim, os fariseus não teriam sido tão criticados na época de Cristo. Eram homens fundamentados em doutrinas, né? Ah, então, se tornaram melhores? É claro que não. Talvez melhores a seus próprios olhos, como aquele homem que se repousa no seu próprio conhecimento e, com o fim em si, no fim, ele acaba sendo espetado como aquele que se escora em cima de uma vareta de bambu e ela quebra e ele acaba se espetando e se machucando. Isso é o destino de quem confia muito em si mesmo. Então, unicamente a verdade, lembramos-nos de que no contexto do pensamento bíblico, ela não significa uma teoria correta, mas realidade viva. Então, pensando aqui nessa verdade, nessa doutrina, nós estamos pensando numa teoria correta. Eu vou abraçar a teoria correta, a teoria dos arminianos, a teoria dos católicos, a teoria dos anglicanos, luteranos, ou então dos presbiterianos. Não é uma teoria correta, mas é abraçar a realidade viva que está em Cristo, que é capaz de nos vencer no íntimo, trazendo-nos a fé. Então, assim, Deus não vai condenar ninguém porque teoricamente compreendeu algo diferente naquelas coisas que são secundárias da vida. Por isso eu posso dizer, sem medo de ser feliz, de que eu acho que acredito que os 7 anos da tribulação é apenas um número simbólico e que não haverá efetivamente 7 anos. Para mim, é uma teoria que ela não cabe muito bem. Mas e se for? E se for 7 anos de tribulação? Tudo bem, eu não sou salvo por crer numa teoria assim ou diferente. Mas eu sou salvo pela realidade viva que habita em mim, que vence as minhas mazelas e que me traz esperança. Seguindo aqui no nosso texto, ele os chamou para isso por meio do nosso evangelho, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo.
Paulo segue dizendo que ele os chamou para isso por meio do nosso evangelho, ou seja, ele os chamou para a salvação por meio do evangelho. Coube a cada indivíduo pertencente à igreja a responder sim ao chamado. Se, quando é dito para mim, olha, tem uma corda de salvação, se eu não falar sim e abraçar essa corda, eu não vou ser salvo. O mérito talvez estaria apenas em eu abraçar a corda, mas toda a salvação ela é direcionada por Deus. E nisso eu não tenho muito o que fazer nesse sentido. Então essa verdade que chegou até nós, chegou como verdade viva. Quando ocorreu esse chamado e quando foi decidido que essa verdade chegasse até nós? Quando isso aconteceu? A resposta está no versículo anterior. Desde o princípio, ou seja, antes de existir Tessalônica, o antes de cada pessoa deliberar em seus corações a pecar, Deus decidiu escolher e escolheu nos redimir e salvar. Quer dizer, antes que o mundo se tornasse mundo, quando Deus estava consigo mesmo, sem nada existir, ali Deus deliberou salvar o homem do pecado. Ali Deus já sabia. Isso é grandioso. Nós precisamos retroceder até a eternidade para poder ter esse tipo de compreensão. Porque senão eu vou achar que eu sou uma estrelinha de Jesus e que, nossa, Jesus ele me viu como alguma coisa muito legalzinha, muito boazinha e me salvou. Olha como é que ele é legal, como é que ele é o rei do TikTok, o rei da balada, né? Olha como é que ele é sarado, olha como é que ela é inteligente. Lê do engano, bobagem, bobagem. Deus escolheu antes da fundação do mundo. Isso é muito tempo. Verne de Boer diz, novamente, está claro que a redenção certamente é o primeiro grande alvo da eleição. O primeiro grande alvo da eleição. Quando Deus elege, agora você disse sim, ok, vou redimir você. Esse é o alvo, redenção. Por quê? Porque eu estava caminhando para uma vida de condenação eterna, uma distância eterna de Deus, separado eternamente de Deus. Deus viu todos os meus pecados e me redimiu, me deu uma nova chance. E essa nova chance, que chamamos doutrinariamente de redenção, é o primeiro grande alvo da eleição. Esse é o primeiro alvo. Ou seja, escolhido desde os primórdios para a salvação. Mas a redenção não se constitui o único alvo, que, no entanto, se chama glória. Qual que é o outro alvo da redenção ou da eleição? O outro alvo se chama glória. Nosso pensar e falar cristãos estão profundamente distorcidos quando apenas pretendemos chegar à beatitude, à santificação. Não, agora já chegamos à santificação por meio da redenção. Quando Deus olha para mim, ele não vê ali mais um pecador condenado, ele vê um pecador redimido, e ele olha por meio de Cristo, certo? E, portanto, nos vê como pessoas santas, separadas. Só que esse foi o primeiro alvo. O segundo alvo é a glorificação. Vou recuperar a frase aqui. Nosso pensar e falar cristãos estão profundamente distorcidos quando apenas pretendemos chegar à beatitude ou à santidade. Não, agora já chegamos à beatitude, tão certo como hoje atingimos a salvação na santificação do Espírito e fé da verdade. Dando sequência, Paulo diz que foram chamados a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Tomar posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Que glória é essa? Trata-se de um brilho resplandecente, essa é a glória de Deus? Poderia ser também, só que não nesse contexto. Mas essa glória se trata de uma abundância de feitos poderosos. A reunião, o arrebatamento, o aperfeiçoamento da igreja, a queda do dominador anticristão todo-poderoso do mundo, o governo real no reino dos 1000 anos, se acontecerá os 1000 anos ou não,
a execução do juízo sobre o mundo, a permeação iluminadora e abençoadora da nova terra. De tudo isso podemos nos tornar partícipes. Em tudo isso podemos governar, julgar, brilhar juntos em estreita ligação entre os membros e o cabeça. Isto é a conquista da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, não é apenas olhar para um Deus iluminado, até porque essa ideia de iluminação é uma ideia do mundo físico, do mundo natural, do mundo sensível. É o mais próximo que conseguimos entender Deus. Só que a glória de Deus é isso que abrange todo o plano redentivo, culminando, sim, lá na reunião, nos ares, lá quando teremos aquela ceia que Jesus fala, olha, quando eu for lá, lá vai acontecer de novo esse negócio, pensando na questão da ceia. Isso é uma coisa interessante. Indo aqui para o final, já o verso 15, portanto, quer dizer, temos mais o 16 e o 17, portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por nossa carta. Então, diante de todas essas questões, a apostasia, qual questão aqui? A apostasia, a revelação do anticristo, e depois a segunda vinda do Senhor, a derrota do anticristo, Paulo é firme ao dizer, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer eu pregando para vocês, quer por carta. O apóstolo aponta um caminho excelente ou uma salvaguarda. Quer dizer, de que outro modo podemos resistir quando a perseguição chegar ou quando o anticristo, com seu poder ditatorial, se manifestar? Haverá um jeito para isso? E Paulo diz o seguinte: apegue-se às tradições. E esse apegar às tradições faz parte de uma expressão judaica e que é válida para a nossa igreja hoje, que a partir de Cristo e com todas as coisas que foram ensinadas, constitui uma nova tradição. Então, não se trata aqui de usos e costumes, tá? Nem daquelas tradições que são enrijecedoras, que vão petrificando a fé, mas quando Paulo fala de se apegar às tradições, se trata aqui de uma doutrina viva, uma doutrina pura, na mesma doutrina que levou as pessoas à conversão e que agora vão permanecer em Cristo porque elas se lembram daquelas coisas que foram ensinadas. Mas e se vier a tribulação, e se vier a perseguição, e eu não sei nada disso? Eu nunca li, por exemplo, que o anticristo um dia vai se manifestar. Eu nunca li que um dia a igreja, ou boa parte dela, vai apostatar para seguir o anticristo. Como é que vai ficar a minha cabeça? Talvez vai ser aquela mesma percepção que os discípulos tiveram quando Jesus foi crucificado. Vamos abandonar tudo, vamos largar, vamos pescar, porque acabou a esperança. Só que na questão do anticristo a coisa vai ser muito pior. Só que daí não leio, não tenho um mínimo de esforço diário para ter ali, mesmo que for segundos de oração, um breve trecho bíblico, ou participar de um grupo de estudos bíblicos, seja aqui, seja em outro lugar. E aí eu vou me fragilizando, porque o que traz vigor espiritual são essas disciplinas espirituais que eu me submeto. É uma rotina de culto, de estudo bíblico, seja particular, seja em grupo. É isso, porque ali eu vou aprendendo essas tradições cristãs que vão me conceder vigor espiritual para eu resistir e identificar o tempo do anticristo. Já o anticristo agora nesse mundo, mas também depois, mais para frente, por ele se manifestar em toda a sua
eu diria assim, voracidade, no sentido de alguém que devora os sistemas e que tenta colocar ali o seu jeito de fazer as coisas. A ceia, vamos pensar aqui na ceia. Enquanto tradição, é um ritual que celebra a morte de Cristo e anuncia sua vinda. Se trata aqui de uma tradição. Só que a ceia não precisa ser uma tradição vazia, como às vezes pode parecer ser em alguns ambientes. A ceia pode ser um momento tradicional, porque é algo que a igreja faz com regularidade desde quando Cristo passou por esse mundo e que me traz ao coração a morte, a ressurreição, a ideia de um contexto de irmandade, de grupo, e principalmente aquele Cristo que voltará. E porque a ceia acaba sendo um anúncio da vinda de Cristo também, tá? Então não é uma tradição meramente farisaica, mas tem a ver com algo muito mais interior. Hernán Dias Lopes afirma: o chamado cristão é uma convocação para a luta. Vida cristã não é um parque de diversões em uma colônia de férias. Somos chamados não apenas para o maior de todos os privilégios, mas também para a maior de todas as lutas. A maior de todas as lutas. Então, achar que o cristianismo é esse mar de rosas, não, não é. Não é. E a gente pensa nisso porque vivemos no século XXI, nós temos ar-condicionado, nós temos muito conforto e tal, né? E transportamos essa ideia, né, para uma vida cristã. E claro, a vida cristã reserva muitas coisas boas já agora, sim, sem dúvida nenhuma, né? Nós temos uma vida boa, no sentido de, aqui no Brasil, Pompeia e tal, né? Temos relações amistosas, agradáveis com pessoas, vivemos num local e numa igreja bastante confortável e tudo isso. Só que isso não pode trazer uma ilusão de que sempre será assim, porque não foi no passado, não foi no passado. Até 100 anos ou menos do que isso, 50 anos atrás, tudo era muito diferente, o mundo mudou. Há países que os caras eles precisam adorar a Deus quase em silêncio. Lá no passado eram nas catacumbas, literalmente em cemitérios subterrâneos que eles faziam os cultos, sem conforto nenhum, zero, mas pelo menos com suas vidas guardadas, tá? Então nós não podemos nos iludir com um certo conforto presente, achando que sempre vai ser assim, porque talvez não seja. E é por essa razão que Paulo fala para nós nos apegarmos às tradições, não nos apegarmos às coisas visíveis, mas uma esperança maior do que aquilo que a matéria pode nos conferir. E que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações. Paulo complementa ou completa seu pensamento ao desejar que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai dê ânimo aos seus corações. Ânimo tem a ver com vida, ânima, vida. Quando nós estamos sem ânimo, significa que a vida está indo embora de nós. Ou pelo menos parte da vida está indo embora de nós. Agora, ânimo, que Deus dê ânimo aos seus corações, significa, olha, se vocês estão desanimados, se a vida está indo embora pela depressão, pela desconfiança, pelo estresse, então que Ele dê ânimo. Diante de situações desoladoras e muitas vezes incompreensíveis para a mente humana, podemos desanimar facilmente, perder a vida facilmente. E a vida não a vida aqui literal, mas a vida criativa, a vida que traz um sorriso no rosto, um brilho nos olhos. E aí tudo vai muito bem quando tudo está bem, é verdade. Aqui é uma redundância, né? Só que nesse ambiente podemos viver nossa fé em Cristo, porque tudo está bem, podemos cultuar, podemos celebrar as reuniões, manter comunhão e participar de congressos em ambiente seguro, em hotéis, em resorts,
Mas o que faremos quando os sistemas começarem a desmoronar? E quando a perseguição surgir? O que faremos quando nossos irmãos ou familiares começarem a morrer por amarem a Cristo? As respostas estão nos últimos 2 versículos desse estudo. Apegar-se às tradições e principalmente contar com o ânimo dado por Jesus aos corações desfalecidos. Verne de Boer questiona se, em meio a tanta tribulação, permaneceremos firmes. Sua resposta é: Ele mesmo, nosso Senhor Jesus Cristo, é o protagonista. O que é o protagonista? O protagonista é o ator principal de um filme, de um teatro, de um romance. No grande romance escrito por Deus, na história da salvação, Cristo é o protagonista. Você e eu somos ali coadjuvantes, né? Personagens secundários, ou talvez figurantes. E nele, no protagonista, Deus, nosso Pai, né? Que vai trazer esse ânimo, que vai me consolar no tempo da tribulação. Ele nos amou. Isso representa fundamento sólido, porque esse amor não é vacilante, mas nos leva com firmeza até o alvo. Nisso ele nos deu eterna consolação, tá? É um consolo que começou e que permanece para todo sempre até a vinda de Cristo. Muito bem.